Então, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar, exaltar a minha alegria de estar junto com a Maria Júlia nessa mesa, né? Que além do relato que vocês puderam, né, presenciar dela, de toda a história, de tudo que esse grupo inicialmente fez, né? Eu tive o prazer também de conviver com ela, né? Na faculdade, fomos alunos, né, da Maria Júlia, e também dentro do conselho, né? Uma campanha junto, né, Maria Júlia? Então, acho que exaltar a competência, como ela falou, os sonhos daquele primeiro grupo, né, que se tornaram realidade. Talvez até são fatores, né, que a gente, talvez através de uma pesquisa a gente pudesse buscar, né, exatamente por que os profissionais, não só do Paraná, mas de outros conselhos, como você falou, Tiago, não participam. Porque talvez existam pessoas que estão fazendo por eles, né? Acredito que nós tenhamos sim que ter mais pessoas, né? Que a gente tenha que ter um grupo maior, mas às vezes é isso, né? Então a necessidade fez com que aquele grupo inicial se juntasse, mas agora tem outras pessoas que estão fazendo, né? E como o Tiago colocou, eu também coloco dessa forma. Como é gostoso a gente participar de um álbum de classe, de uma associação. Hoje eu vou falar um pouquinho da associação, mas o quanto é importante você estar fazendo em prol do coletivo, né? Então, eu não vim em prol do meu interesse, eu vim em prol de um coletivo, né? E desde 87 eu estou aqui, né? Então, já saí, já voltei, vim como colaboradora, a Célia me trouxe daí em outro momento, criamos a Comissão de Psicologia do Esporte e estou até hoje, né? Então, acho que é essa vontade de estar fazendo, né, que nos faz, acho que, continuar, né? Então, exaltar esse momento. E ver também o Tiago, nova geração, né, que está aí também fazendo, acho que isso é muito importante. É muito triste quando a gente vê profissionais da psicologia dizendo assim: o conselho não faz nada, né? Para que eu pago o conselho? O conselho não faz nada. Gente, venham até aqui para ver o quanto a gente não faz nada, né? Porque a gente, às vezes a gente deixa final de semana, eu hoje, enquanto diretoria, eu passo quase todo dia aqui, né? Então, a gente tem muita coisa a ser feita assim, né? E hoje a gente tem várias lutas, o ato médico é um deles, fora uma imensidão de coisas que a gente está fazendo, né? Então, inicialmente, eu queria até fazer uma diferenciação, porque acho que existe uma confusão de todos os profissionais, não só da área da psicologia, mas das outras áreas, em relação ao que é conselho, o que é sindicato e o que é associação, né? Então a gente mistura tudo e acha que é função de um ou de outro, né? Então por isso que eu trouxe, né, o próximo slide aqui, para a gente pensar um pouquinho, né, os deveres de cada um deles. Os conselhos profissionais, eles foram criados em função da Constituição Federal. Então, eles existem, tá, para dar conta de uma necessidade da comunidade, não é ao profissional, né? Então, eles vieram, né, para fazer jus à fiscalização e orientação desses profissionais, né? Então, essa a obrigação do conselho, é ir lá fiscalizar, né, e verificar se aqueles profissionais eles estão dando conta daquela área específica, né? Então, ele tem sim uma função de poder de polícia, né? Porque ele pode chegar em um local e quando percebe que existe uma inadequação, né, usar dos meios legais, né, para que aquele profissional, né, arrume, né, essa situação e possa realmente exercer a sua função de uma forma adequada. Então, os conselhos, eles têm como função, na verdade, esse poder de polícia, orientação e fiscalização, cobrar anuidades, aplicar e cobrar multas, executar débitos e aplicar o Código de Ética Profissional. Seria esse o básico nosso,
né? Só que, como a Maria Júlia colocou, existiu toda uma evolução na história. Então, hoje o Conselho não faz só isso, né? Que é a função principal dele. Ele faz muito mais do que isso, né? Porque em conjunto com o sindicato, está nas lutas aí, né, não trabalhistas, porque cada um tem a sua função específica, mas em conjunto está avisando, né, a profissão. Está capacitando, está pensando no profissional, né, nas suas diversas dificuldades, né? Então também tem essa função. Então também tem um outro lado. Por isso das comissões, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, até o que são as comissões. Aí o sindicato, ele também tem lá, né, as suas funções específicas, que seria mais as questões trabalhistas, né? Então, defender os direitos e interesses coletivos individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas, né? Então, aí são questões relacionadas ao trabalho, né, aos acordos coletivos, rescisões de contrato, assistência jurídica, firmar convênios até para facilitar algumas situações para o psicólogo. Se bem que hoje o Conselho também pode fazer isso. Então, o benefício existe das duas partes. O Conselho também proporciona isso, faz parceria com algumas instituições para que haja essa possibilidade também, né, de uma assistência médica, odontológica, firmar convênios com empresas comerciais, a partir de, né, para proporcionar descontos, enfim, né? Mas o sindicato, a função dele maior seria a questão trabalhista. Mas ele faz além disso também, né? Então, por toda essa evolução que a gente acabou de escutar, né, das duas áreas. E aí, existem as associações. Eu trouxe o exemplo da que eu hoje dirijo, né, que é a SOBRAP, a Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte e da Atividade Física. Acho que com o meu exemplo aqui, vocês vão poder entender o que faz uma sociedade, né, em qualquer esfera. Então, o intuito da sociedade, na verdade, ela não tem o poder de fiscalização nem de orientação, né? Mas ela também exerce essa função em conjunto com o Conselho. Tá? Então, ela pode denunciar, ela pode, um trabalho conjunto, fazer ter esse exercício. Mas a função maior da sociedade, então, é a questão científica. Né? Então, é promover o estudo e desenvolvimento, no caso aqui, a psicologia aplicada ao esporte, atividade física, recreação, e proporcionando aí o bem-estar e o crescimento das pessoas implicadas. Então, um profissional, quando ele vai trabalhar numa determinada área, ele precisa ter uma especialização. Hoje nós temos uma formação muito generalista, né? Então, a gente aprende de tudo e a gente precisa, né, daí ser específico, ou se especializar em uma determinada área. Então, as sociedades, elas também vêm com esse intuito, né, de proporcionar capacitação, cursos, pós-graduação, enfim. Para atingir aí os seus objetivos, então a SOBRAP, ela tem como objetivo a integração de seus membros, assim como os conselhos e os sindicatos, né? Se não houverem membros, se não houverem pessoas que venham colaborar, ela não tem sentido, né? Então ela precisa. E aqui talvez seja muito mais fácil, porque as pessoas vêm pela questão científica, né? Eu gosto de determinada área, então eu venho estudar aquela área, venho buscar capacitação. Aqui a gente tem talvez um número maior, né? As pessoas queiram realmente, né, estar participando. Então, realizar reuniões de estudo, efetuar congressos, né? Então, algumas sociedades, praticamente é esse o objetivo maior, né? São os congressos e as atividades científicas. Estimular a realização, então, de investigação na área, a pesquisa, né? O Conselho não tem essa função de pesquisa, mas nós tivemos nessas últimas gestões até focos em alguns pontos específicos de pesquisa, como o perfil do psicólogo, as questões éticas, que vem contribuir também para entender um
pouquinho esse profissional, né? E poder estar direcionando as ações. Realizar os congressos, né? Vou mostrar mais à frente os congressos que a SOBRAP faz. Promover intercâmbio entre membros nacionais e internacionais. Então, as sociedades, normalmente elas estão ligadas a uma sociedade internacional, né? Nós temos uma Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Aqui nós temos a Sociedade Brasileira e temos as regionais também, né? Hoje já existe outra associação também, a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, né? Isso acho que não é uma competição, ao contrário, né? São mais instituições que vêm somar em prol daquele profissional, né? Promover a defesa dos associados e colaborar com sociedades internacionais também no exercício profissional. Divulgar o aperfeiçoamento da psicologia do esporte, aí editar revistas ou, enfim, algum tipo de meio, né, para divulgar os trabalhos científicos, né? Os congressos fazem isso, né, mas as revistas científicas também vão ter esse objetivo, né? A Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte, ela data de 1979, temos uma data em comum, né? Foi fundada em Porto Alegre. O primeiro presidente eleito foi o professor Dr. Beno Becker. Inclusive, foi através dele que nós conhecemos aqui no Paraná a psicologia do esporte, né? E o conselho ajudou nisso. Acho que o importante que eu também quero ressaltar é assim, a gente somando esforços dos órgãos, né, a gente tem também uma possibilidade maior na área, né? A psicologia do esporte é uma área ainda bastante desconhecida, mas eu acho que nós tivemos aqui no Paraná uma identidade em função de todo um trabalho de formiguinha, né? Que ainda tentamos, né, fazer e conquistar. Então, o Beno, ele veio em uma das gestões, a gestão do Eduino, a gente fazia muito curso, muita capacitação. E era uma área que as pessoas ainda não conheciam, e um dos integrantes foi fazer um curso e conhecer essa área. E aí chamamos o Beno para fazer aqui num congresso em Maringá, e ele trouxe atividade. A partir daí, né, ele tornou-se parceiro, ele sempre vinha para cá, conversava com a gente, e fez a gente criar a Sociedade Paranaense de Psicologia do Esporte, né? Então, a importância disso também, né, de pessoas que criaram e que continuam massificando, né? Então, não é eu só enquanto presidente. Eu acho que envolver todo mundo, é querer que outros também estejam nessa luta, né? O que o Thiago falou, né? Maria Júlia também ressaltando, as pessoas têm que participar mais, elas têm que também se envolver mais. E aí, dentro desse período, nós tivemos 4 presidentes até agora. Na verdade, as gestões deveriam ser menores, mas a gente não consegue, assim como em outras situações, que a gente diz assim, mas o conselho são sempre as mesmas pessoas. Será por que são as mesmas pessoas? Porque são elas que estão disponíveis a colaborar para o conselho, né? Hoje a gente vive um momento que eu acho super importante, que antigamente a gente tinha uma chapa só concorrendo, né? Hoje a gente tem 2, quase no Brasil inteiro. E isso é um momento histórico, né, Maria Júlia? Um momento importantíssimo. Alguns locais 3. Federal tem 3 chapas, né? Então isso que a gente percebe, que as pessoas estão se integrando mais. É uma guerra de poder? Não deixa de ser. O ser humano, ele vai buscar situações, né, em que ele também possa se ressaltar. Eu não vejo que seja uma coisa ruim, né, desde que você saiba realmente, né, utilizar esse poder, né, em prol de uma comunidade, né? Então, o Beno foi o primeiro. Infelizmente, ano passado perdemos o Dittmann, né, faleceu, um alemão que veio para o Brasil, se naturalizou, ficou por um bom tempo e fez história dentro da psicologia do esporte. Através dele, a gente conquistou a possibilidade de ir para as Olimpíadas, enquanto profissional da psicologia do esporte, e para as Paralimpíadas. Aí, na sequência, veio o Afonso, que é de São Paulo, e hoje eu assumi essa posição.
Nós fizemos o período de 79, ali da 2010, que foi o último congresso, 14 congressos, né, em todas essas cidades aí. Né. E o próximo, 2013, agora em novembro, nós faremos, né, o 15º Congresso em Florianópolis. Né. Sociedade Catarinense de Psicologia do Esporte hoje é responsável junto com a Sociedade Brasileira. Então aí, nossa divulgação do Congresso, é o Congresso Brasileiro Internacional, né, que vai acontecer em Florianópolis. É CONBIP, Congresso Brasileiro Internacional. A SOBRAP, como as demais associações, então tem formas diferentes de atuação de categorias de associados, né? Assim como nos conselhos e nos sindicatos, né? Existe diretoria, existe colaboradores, né? Aqui também existe uma disposição também, e existem aqueles que são reconhecidos também e nas associações eles viram efetivos, né? Então, são lá os honorários, né? São cientistas na área que acabam sendo efetivos dentro daquela associação. Né? São referências à área, naquela determinada área. Né? Assim como no conselho. Então, bem rapidamente, o que é uma sociedade, é isso que eu queria trazer para vocês. Né? E agora, falar um pouquinho, gente, do que é uma comissão. Tá? Que são as comissões que tem dentro dos conselhos, até também para diferenciar. Né? Como eu falei inicialmente, não seria uma função dos conselhos fazer isso. Né? Mas a evolução trouxe também as comissões das diversas áreas. Hoje nós temos, acho que são 14, se a minha conta dá certo, nas diversas áreas. Tá? Então, uma delas aí é a comissão também de psicologia do esporte, né? E essas comissões elas são muito importantes porque aí elas direcionam as ações, né, em conjunto com outros órgãos, né, o sindicato um deles, para realizar e para ir buscar situações de dificuldades naquela área específica. Né. Então, nós temos a Comissão de Psicologia do Esporte, ela foi criada em 2000, né, aí a Célia foi uma das pessoas que, dentro dessas comissões, acho que ela criou a grande maioria delas, né? Sério, esse é um mérito teu. Tem a sua história também dentro do conselho. Aliás, exaltar a história dos conselheiros, dos colaboradores, né? De todos aqueles que já fizeram história dentro do conselho, né? Que merecem o nosso reconhecimento, mas também dos funcionários. A Célia entrou como colaboradora e virou funcionária do conselho. Né? Hoje é o nosso arquivo aqui. Né? A gente diz que se quer saber alguma coisa, você pergunta para a Célia. Né? Mas os demais funcionários, né, que eles acabam também vivenciando a área da psicologia. Né? Nos demais conselhos, aquela área específica. Né? As comissões, elas também têm um intuito aqui de informação, elas... não é que sejam parecidas com as associações, né? Mas elas também fazem um papel meio que parecido aí de informação, de esclarecimento, de divulgação, de pesquisa. Também muito importante. Né? Aqui só algumas ações que a comissão já fez, então também os congressos que a gente fez da SOBRAP, da Sociedade Brasileira, foi sempre em conjunto também com o Conselho, uma parceria muito importante. As sociedades, elas quase não têm recursos, né? Elas não são, os conselhos têm as anuidades, as sociedades também têm, mas é muito mais difícil, né? As pessoas pagarem, porque não é uma obrigatoriedade. Né? Uma sociedade, eu me filio se eu tenho interesse naquela sociedade. Né? Então o recurso é menor, é restrito. Então, a parceria com os conselhos é muito importante. E aí, cursos, campanhas de prevenção, né? Nós temos hoje a Comissão de Psicologia do Esporte em Maringá e Londrina também. Né? Então, conseguimos conquistar até as comissões nesses 3 locais. A questão de artigos, as comissões, elas
tornam-se uma referência, assim como as associações, para a mídia, né? Então, a Maria Júlia até comentou, né, da questão da mídia que vinha sempre buscar historicamente, né, os conteúdos de cada área para repassar a informação para a sociedade, são através das comissões que se faz isso hoje, né? Então, tem um assunto específico sobre o esporte, então a minha referência é aquela comissão, né? E são os especialistas na área, né? Então, é uma referência também importante. As quartas-feiras, né? Então esse momento, né, acho que foi conquistado de uma forma que acho que não pode mais. As gestões que virão futuramente, né? Claro que o formato pode ser outro, né? Se evolui, mas acho que é uma conquista que muito importante. Online foi muito importante, né? Então chegar até a casa das pessoas, trazer informação, isso também é muito importante. E algumas situações só que a gente já fez, então, quartas-feiras específicas, né? Então, num determinado ano nós tivemos isso. Então, uma quarta-feira, um mês de quartas-feiras para cada comissão, um tema específico. Hoje a gente faz mais essa ligação e junção, né? É multidisciplinar, também é importante. Aí o esporte, né, tem uma ligação muito grande aí com as modalidades, o futebol é uma deles. Falando nisso, hoje que tem jogo daqui a pouco. Questões de prevenção, então também a psicologia do esporte não é só rendimento, então também lida com a saúde, também lida com a prevenção, então acho que isso também é importante, né, esse conhecimento pelas pessoas. Aí, da revista, nós participamos de alguns movimentos também importantes dentro da área da psicologia do esporte. Então fizemos parte da comissão organizadora da Copa 2014, que ainda se mantém, né? Mas que inicialmente aí fez os primeiros preparativos, né? Até para como será o momento lá específico. A psicologia também está envolvida, como uma conscientização aí da população para esse momento, né? Nós somos, aqui no Paraná, fomos pioneiros. Aliás, quero dizer que o Paraná sempre foi pioneiro, né, Maria Júlia? Em todas as ações. Então nós somos muito críticos, né? Acho que o paranaense é muito crítico e é muito detalhista, né? E gosta de fazer o seu trabalho de uma forma muito perfeccionista, e isso se reflete também nos conselhos, né? Aqui nós sempre estivemos à frente em algumas situações e sempre levamos essas ideias para fora, né? Para o federal, que levou para outros conselhos. Acho que é importante exaltar. E nós, então, fomos pioneiros na Comissão de Psicologia do Esporte. Hoje, o CRP 017 em Sergipe tem, o 05 conquistou uma comissão, agora tem um GT, e nós, né? Então, a gente faz algumas ações também em conjunto com esses, né, com essas outros regionais. Aqui fizemos já 2 congressos, aqui, 2004 e 2010, da Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte. Algumas outras situações, como avaliação dentro da psicologia do esporte, que é algo também que ainda está se desenvolvendo. A gente não tem testes específicos, então algumas situações nós estudamos e nós vamos dar conta disso, né? Então, a avaliação aqui para atletas sem deficiência intelectual, nós fizemos estudo disso, né? Então, importante momento também, né? Contribuímos com o programa Paraná Saudável da Secretaria do Estado, então fomos parceiros lá com eles também na criação desse projeto, né? Hoje esse projeto ainda é um projeto piloto, ele vai ser realizado nas escolas, né? Então a importância também da comissão fazer parte disso tudo, né? Como prevenção, né? Então, ressaltar de novo, a psicologia do esporte não é só rendimento. Então, aí, de novo, né, o programa. Então, é isso, gente. Eu só queria ressaltar essa diferença, né, e trazer um exemplo para que a gente entenda um pouquinho, né, a diferenciação entre esses 3 órgãos, né, e o papel de cada um aí dentro da sociedade. Obrigada por enquanto. Abrimos para
questões, né, comentários, perguntas online e presenciais. Peço para quem está presente, peça o uso do microfone. E o pessoal online pode ir encaminhando suas questões, que daí o pessoal nos traz aqui para o anfiteatro para servir. Maria Tereza Coelho. Estou muito feliz de ter conhecido a Maria Júlia, tão falada, né? E contente também da participação do Tiago e da Márcia também, porque eu sou professora de educação física, minha primeira formação. Legal. Né? Então, suscitam vários interesses, mas para não delongar e tudo, e para dar oportunidade aos demais, eu vou para mais premente, que é um momento e é o que é mais o que eu faço hoje, né? Maria Júlia e Tiago, acho que vocês vão poder me responder, eu acredito que até a Célia vai poder ajudar. É assim, veja, por isso que eu fui bem pontual naquela pergunta, quantos sindicatos haviam, porque se nós formos fazer a história, é que eu sou sindicalista pela educação, né? É um dos sindicatos mais antigos do Brasil, né? Se a gente for e que venceu, ficou durante a ditadura e veio a seguir. Então, a minha pergunta é a seguinte, porque eu primeiro me formei em educação física, pedagogia, depois psicologia. Então, eu tenho todo um arsenal de sindicalista da educação. Nunca me sindicalizei, porque não via estas ações, então, por isso que eu estou perguntando agora, o que aconteceu? Que arrefeceu a questão sindical no Paraná, tá? Eu acho que isso é bem importante até para que a gente possa resgatar, e principalmente a partir de agora, né? E você, Tiago, quais as suas maiores dificuldades agora dentro disso? Seria isso para que a gente consiga fazer uma estruturação melhor, né, do nosso viver profissional. Maria Tereza, pelo que eu entendi da tua pergunta, quer saber por que o sindicato teve forte, depois parece que eu diria que de repente parece que parou de atuar, mas eu te digo o seguinte, eu acho que o sindicato teve uma curva, né, de que, ainda bem que está invertida agora, né? Ele teve uma curva assim, ele veio lá de cima, chegou ao ápice, com aquele primeiro grupo, com algumas outras pessoas. Até diria que, como várias dessas pessoas migraram para o conselho, ele ficou um pouco abandonado, de alguma forma, porque o conselho era o novo doce, o novo objetivo, né? E tivemos a questão assim, histórica de que, de repente, parece que não tivemos, ou tivemos várias gestões que não estiveram no sindicato. O sindicato passou um período quase que esvaziado ou sumido, ou eu diria até, talvez assim, se imaginando que ele estava acabando, que ele estava fechando. Eu vejo mais como espectadora, porque eu não participei mais de perto assim, do sindicato, mas pelas notícias que chegam, por boletim, por uma informação, por ter um site, etc., eu vejo que alguns bons anos para cá, ele começou a se reorganizar e começou um grupo se interessar e trabalhar dentro dele mesmo. Eu te diria mais especialmente a gestão passada e essa nova que começou, que veio, alguns vieram oriundos da gestão passada também, né, ou não sei, os nomes, não. Mas eu sei que tem, vamos dizer assim, eu vejo que ele está mais presente. Muitas notícias aqui do Conselho, vamos dizer, de alguns anos para cá, eu vejo que o sindicato tem estado junto em várias coisas que o Conselho coloca, ou que o sindicato participou, ou que o sindicato fez alguma ação. Conseguiu abrir uma página no próprio revista do Conselho, para o sindicato, que é recente, né? Não sei se é da gestão de vocês já, ou é anterior, mas é recente, é de vocês ainda agora, então é anterior. Então, o sindicato está chegando aos profissionais, de alguma forma, pela sua atuação, mas também junto agora com o Conselho, como aquilo que o Tiago colocou, que tá, as associações, os conselhos, as coisas estarem meio juntos. Claro que cada um vai ter que ter o seu papel, cada um vai ter que ter a sua independência política, cada um vai ter que ter os objetivos aqui que a Márcia colocou para trabalhar. Mas tem um objetivo maior, que é a psicologia e o psicólogo, que todos têm que estar juntos. E me parece, pelo que eu tenho
lido nisto, que o psicólogo e a psicologia estão conseguindo estar juntos nesse novo momento de alguns anos para cá do sindicato. Mas realmente, na história do sindicato, que é muito antes até do Thiago inventar de ser psicólogo, né, naquele período ali, ele fez uma curva assim, ó, uma barriga. Tá? E quase que eu imaginava que o sindicato ia desaparecer. Tá? Eu tinha muita pena disso. Porque eu achava, assim, até um saudosismo da minha parte, talvez, mas eu tinha muita pena que o sindicato fosse aparecer. E fiquei muito feliz quando vi que ele começou, a gente começou a enxergar ele de novo. Então, a gente enxergando ele de novo, ele acontece, né? O sindicato teve uma atuação também bastante forte depois daquele momento, quando houve um projeto anterior, que talvez você tenha tido notícia, Thiago, mas a Márcia provavelmente sim, talvez você também, mas o pessoal mais novo talvez não, que foi o projeto Julianelli. Ouviu falar nele junto ao ato médico? Não. Não. O projeto Julianelli é o ato médico antigo, ou o ato médico é o projeto Julianelli com outra roupa. E que se juntou todos os conselhos, todas as associações, todos os sindicatos, o Sindicato do Paraná, de Psicólogos do Paraná também esteve junto. Se tinha reunião nos espaços dos conselhos de fisioterapia, porque eram os espaços, nas clínicas de fisioterapia, que são os espaços maiores, porque a clínica de fisioterapia tem espaços grandes, né? Nós tínhamos reuniões lá também. E o projeto Julianelli era um deputado chamado Julianelli, que apresentou um projeto, e que basicamente a regulamentação da profissão do médico pelo ato médico é tirado de lá. Quem conhece, quem leu, quem trabalhou, hoje o que é nosso secretário de Educação, que é o Arnes, né? Ele era deputado estadual, ou outro cargo político, não me lembro o que ele era, deputado federal já, e ele não recebeu na casa dele uma comissão inteira para ser o nosso porta-voz, para nos ajudar nisso aí. Foi esse movimento danado. Euclides Scalco era deputado, presidente da Itaipu Nacional, foi deputado federal, ele esteve numa assembleia no... Como é que é o nome daquilo? A DAN, que é a associação lá do diretório dos acadêmicos de medicina. Tivemos lá uma que eles promoveram lá a reunião e nós fomos em peso das outras associações, tomamos conta da reunião e Euclides Scalco estava lá e foi dominado em termos de convencido de que tinha que ser o contrário do que os estudantes de medicina estavam pedindo lá. Tá? Então teve assim momentos bonitos dessas associações, de congregar isso tudo. Naquele tempo o sindicato estava junto com o conselho, com as outras profissões, etc. Depois disso ele deu uma derrubada. Então eu acredito assim, foi um esvaziamento, foram algumas diretorias que entraram no sindicato achando que era outra coisa e não conseguiram dar conta, tá? Mas que ainda bem, eu digo assim, para minha pessoal alegria e eu acho que para a comunidade dos psicólogos, o sindicato está voltando. Tá? Então você tem razão na sua avaliação. Obrigada. Bom, eu acho que a gente está num momento lá do sindicato até privilegiado, sabe? A gente tem bastante dificuldade, né? Sem dúvida, acho que a participação, enfim, né? A estrutura, né? A gente tem uma estrutura, mas é uma estrutura pequena. A gente tem um funcionário, o conselho tem quantos aqui, Célia? Tem 26, né? Então nós temos um funcionário, então tem uma estrutura pequena. Mas por que eu digo que é um momento privilegiado? Porque a gente tem a estrutura. Né? A gente sempre fala a gente fala sempre do lado ruim, né? A gente compara com o conselho, mas o conselho tem 26 funcionários, a gente só tem um. Aí desse ponto de vista poderia ser ruim. Mas que bom que a gente tem um, que bom que a gente pode ter uma estrutura mínima, tem uma sede própria, né? A gente tem o espaço na revista, então a gente tem uma certa estrutura. Né? Então acho que ressaltar as possibilidades de avanço, talvez tenha que ser a nossa perspectiva, não ficar só olhando, né, os problemas. Não que a gente não tenha que olhar os problemas, porque acho que olhar os problemas e avaliar, né, o que deu errado naquele momento também faz parte do processo de avanço e de superação daquele problema. Né? Mas sempre numa perspectiva positiva, né, de superação e de avanço, e não só de a gente ficar no muro das lamentações, né, que eu acho que é muito comum. E por que eu falo que é um momento privilegiado? Nós estamos agora com uma articulação muito boa com os sindicatos da área da saúde.
E isso tem sido muito interessante, não só para pensar a questão do ato médico, a questão do piso regional, mas para intervir no local de trabalho também. Que, até se for pensar do ponto de vista jurídico, nós temos uma diferença em relação aos sindicatos que trabalham por local, né, por ramo de atividade. Então, nós somos um sindicato muito pulverizado. Então, a gente atende na clínica de recursos humanos, a gente, na nossa base, o dono da clínica, que é psicólogo, faz parte da base do sindicato, os psicólogos, e os trabalhadores que são subcontratados por ele também faz parte da base do sindicato. Né? Isso só é possível dentro do... Isso só, patrão e empregado. Isso só é possível nos sindicatos profissionais, que é diferente dos sindicatos por ramo de atividade. Então, essa complexidade, né, traz uma certa dificuldade para a mobilização mesmo, para fazer aquela ação mais pontual de defesa do direito lá no local em si. Né? Mas essa parceria com os outros sindicatos tem mostrado que é possível. Que tem a dificuldade, mas é possível. Né? Nós estamos com um trabalho muito legal lá no CHR, que é o Hospital de Reabilitação. Não vou ficar falando, né, quais são os problemas, não é questão ética, mas, enfim, né, a gente conseguiu fazer várias assembleias em conjunto com os outros sindicatos. Né? Então a gente começou a mobilizar e organizar pelo local, mas não por via do sindicato do ramo de atividade. Quando o sindicato é atuante de ramo de atividade, a gente prefere acionar o sindicato por ramo de atividade, porque a gente não tem uma disputa com ele em si. A gente quer unir forças, a gente quer defender o direito daquele trabalhador, daquela trabalhadora. É isso que a gente quer. Se o sindicato dá conta, o sindicato por ramo de atividade, que bom, maravilha, eles vão estar juntos. Mas em muitos casos isso não acontece. E aí a via dos sindicatos profissionais, ela pode auxiliar muito nesse sentido. Então a gente consegue essa parceria. Qual eu acho que é o diferencial dos sindicatos profissionais em relação ao ramo de atividade? Tem coisas que o sindicato por ramo não vai dar conta. O exemplo do piso, por exemplo, ou da redução da jornada de trabalho, isso são pautas, são demandas que somente o sindicato profissional pode tocar. Em conjunto, claro, com o conselho, em conjunto com as associações profissionais, enfim. Mas como a base do sindicato por ramo, ela também é muito dispersa, né? Ela contempla vários tipos de profissionais, você não consegue ter alguma luta específica de acordo com a categoria. Então, a gente está muito otimista, tanto com a parceria com os outros sindicatos, e a gente está bem otimista também com a estrutura que nós temos, porque eu vim do movimento estudantil, eu era do TCE, né, Diretório Central dos Estudantes, onde a gente fazia festa para conseguir arrecadar míseros 100, 200 reais para conseguir rodar um jornal impresso com xerox. Então eu vim desse tipo de organização. Então hoje você ter a possibilidade de rodar um jornal aqui. Nós tivemos um informativo, né, do sindicato que foi rodado agora recentemente impresso, que também é histórico, né, de ter um informativo impresso, poder ir até o local de trabalho para conversar com o psicólogo com algo em mãos. A gente tem uma página na internet que é atualizada todo dia, então todo dia tem notícia nova lá do que a gente tem feito e aquilo que é importante para a categoria de uma maneira geral, né, que às vezes ações nacionais que nós não estamos presentes, mas que a gente acredita que é importante informar o psicólogo, então isso já é uma estrutura também fundamental. Você ter um local onde os psicólogos cheguem, né, até nós, porque a nossa sede é uma sede pequena, que tem 2 salas, né, uma sala de antessala, uma sala de reuniões, mas os psicólogos vão até lá, eles ligam, todo dia tem gente ligando lá. Então isso é bom, porque as pessoas sabem que existe o sindicato. Né? A gente tem planos, até a gente coloca o plano sempre lá em cima, né? Põe lá na frente e aí depois no percurso a gente vai ver se dá conta. Né? Mas a gente está muito com muita empolgação assim, com relação ao piso regional. Acho que se a gente conseguir pelo menos iniciar esse trabalho aí nesse ano, para mostrar que é possível, a gente consegue uma mobilização, né, dos profissionais aqui, que acho que isso talvez também seja uma novidade. Né? A gente não tinha essa possibilidade, sempre pensava no piso nacional. Mas agora, isso acho que a gente está bem otimista com relação a esse tema. E tem ações mais voltadas a algum público específico. Por exemplo,
o debate que teve sobre a cura gay recentemente, né, da resolução 01 de 99. Nós organizamos com vários profissionais em conjunto, né, outras categorias também, nós organizamos manifestações, nós temos um grupo de trabalho de questões LGBTs hoje dentro do sindicato, né, que são psicólogos que estão debatendo esse tema. Nós realizamos um evento sobre saúde mental e racismo, né, também são psicólogos negros que estão se organizando lá no sindicato. Então, a gente tem uma diretoria, mas a gente não quer que a diretoria faça todas as ações, a gente quer que as pessoas participem. Se não seja para participar das reuniões mais formais, né, mas que venham pelo menos do grupo de trabalho para debater aquele tema que eles têm interesse. E não só debater, mas que tenha ação, né, e que ele possa intervir na realidade de alguma forma. O GT de questões LGBTs vai realizar um evento agora em outubro, é um seminário estadual. Nós teremos um evento sobre terceirizações. A base do sindicato, os maiores problemas que nós temos visto, as questões trabalhistas com psicólogos, são psicólogos que estão em espaços terceirizados, né? Então é importante que a gente debata, de fato, o que significa essa terceirização, para saber, inclusive, como enfrentar conjuntamente isso, né? Porque sozinhos a gente também não tem essa solução. Eu também não sei se, como a gente assumiu a gestão agora, em março, talvez esteja naquele momento de deslumbramento ainda, né? Mas o fato é que a gente está bem feliz, está muito otimista assim, com os próximos anos. Acho que o CRP é muito espaço para a gente também. Isso facilita muito, né? Não só espaço na revista, mas a gente sempre, quando precisa do auditório, precisa de alguma coisa, a gente liga, né? Eles divulgam nossos eventos, acho que isso ajuda bastante, né? Então, isso está empolgado. Não sei se ajuda a responder. Eu só queria reforçar a questão dessa parceria, né? Então, acho que se os 3 órgãos se unirem, a gente faz um trabalho, né, importante, né? Então, acho que essa gestão sempre priorizou a questão do sindicato que, né, está unido com o conselho, não existe confronto, não precisa disso, ao contrário, né? A Maria Júlia colocou isso historicamente. Então, acho que essa ajuda que ambos, né, essa parceria, acho que é muito importante, né? E com as associações também, não esqueçam delas. Porque eu acho que, né, vem a questão científica, vem a questão da pesquisa, né, vem um outro lado aí também muito importante, né? A gente tem também alguns dados em termos do conselho em relação aos conselhos de classe. As ações de fiscalização, elas têm dado certo quando a gente se junta, né? Porque não adianta você pensar no profissional só, vai fazer fiscalização numa clínica que tem vários profissionais e é só o psicólogo. Não, é o conjunto também, né? Todos estão envolvidos. E isso é mais efetivo, né? A gente tem tentado começar no horário sem muito sucesso, né? Por conta do horário que a gente tem pretendido, né? Às quartas-feiras, que é 19 horas, é um horário de trânsito ruim. Então a gente acaba dando uma tolerância aí de alguns minutos. A gente procura encerrar no horário, até por conta de tantas jornadas, né, de trabalho que colocou a Maria Júlia no início. Mas eu queria dizer que o que me impactou nessa mesa de hoje foi a questão de colaboração, né, solidariedade que tem que ter realmente entre as instituições, e a questão de só é possível ver algo acontecer, né? Então só é possível ser agindo. E que o Thiago, quando falou dele novela, não sei mais o que, as pessoas riram, mas o quanto, seja a pessoa, seja lá o psicólogo, enfim, no seu dia a dia, ou a instituição, quando a gente entra numa rotina, algumas coisas escapam, né? Seja uma rotina de muita luta, seja uma rotina de mais passividade. Então eu penso que o sindicato, porque eu participei, logo que me formei, primeiro também fui de DCE, de faculdade, e participei primeiro do sindicato. O sindicato era uma casinha no mesmo terreno do conselho, que era uma casinha de madeira, e o conselho de alvenaria. Então, o conselho era o primo rico e a gente nem olhava lá para dentro. Porque a gente, nessa época, tinha uma relação meio esquisita, apesar de estar no mesmo espaço. A relação não era tão fluida, digamos assim, em termos de colaboração.
Mas tinha 35 colaboradores no sindicato, além da própria diretoria, eram psicólogos que estavam a fim de colaborar, com pesquisa na época sobre o mercado de trabalho e depois fazendo projetos de lei para cumprir cota de vereador, mas que para a gente era interessante. Então, o projeto para a questão de colocar psicólogo nas escolas é lá de 85, foi o ano que a gente colocou grau em janeiro, e a gente, durante o ano, estava lá no sindicato. O que eu observei nesse tempo é assim, alguns colaboradores se afastaram por razões de trabalho, de outras coisas, porque o ato voluntário demanda tempo, né? Demanda paixão, um monte de outras coisas, e algumas gestões que vieram do sindicato vieram cumprindo a tabela específica de rescisão de trabalho, porque aumentou a categoria. Começou com 495 psicólogos no Paraná, em 79, e ano a ano foi subindo, 300 por ano, 1.000 por ano, 2.000 quase, claro, acho que mais de 1.000 por ano. E aí tem essa questão, mais de um ano de trabalho, tem que rescindir o contrato com o sindicato. O sindicato tinha sua diretoria e uma advogada, né? Aí o que eles faziam o dia inteiro? Rescisão de contrato. Então, assim, o quanto é importante a colaboração dos colegas, né? Que não dá para uma gestão sozinha fazer, seja no sindicato, seja no conselho, seja numa associação. E que gestões atrás tinha uma frase que o pessoal tirou de um musical adaptado da história de Don Quixote de Cervantes, que diz que só padece de solidão quem se isola das lutas do seu tempo. Né? Então, assim, o quanto é isso que ficou muito forte aqui. Né? Se a gente está na luta, né? As energias se somam, seja conselho, sindicato, associação, seja de que área for, se nos unirmos a outras categorias, as coisas acontecem. Né? Então, assim, acho que é importante a gente não cair na rotina, porque a hora que a gente cai talvez até no legalismo, né, de executar essa tarefa, a gente não olha para o lado e não constrói mais. Então, a Márcia pontuou várias vezes, o sindicato faz isso, mas não só isso. O conselho faz isso, mas não só isso. Né? A associação é para isso, mas a gente faz mais que isso. E que eu acho que a gente tem que fazer um pouquinho a mais, mas o nós aqui é convidando aí a categoria, por favor. Procure o sindicato, procure a sua associação, procure o conselho e venham colaborar. Né? A Márcia falou do quilo de comissão que tem no conselho, né? Se não tem aquela que você acha que devia ter, venha propor. Né? E quero agradecer assim, imensamente a colaboração, né, de vocês, e vir contar um pouquinho da história e provocar o pessoal para participar. Desculpa o abuso na minha fala agora, mas eu tinha que falar disso. As paixões, né? E queria assim pedir, então, um aplauso para a nossa mesa e fica o convite para a semana que vem.